Fala pessoas, dia 28/5, quarta-feira, mais um dia aqui com vocês pra gente conversar sobre as mudanças drásticas que estão pra acontecer aí. Começou, está acontecendo. Claro que a gente sempre briga com aquele negócio do brasileiro falar que não vai acontecer nada ou vai acontecer tudo. Na geopolítica é tudo com passos pequenos e diversos. Muitos passos ainda podem acontecer, tem muitos caminhos e a gente tá vendo passo por passo aqui, né? Quase que diariamente com nossos vídeos. Vamos lá. Lembrando, pode ajudar o canal, tem link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, descrição aí, também comentário, clique, navegue, compre e vamos lá. Porque o que acontece, né? O governo Trump diz que restringirá visto de quem censurar americanos, tá? O governo Trump pelo Marco Rubio. Estados Unidos anunciaram restrição de visto contra autoridades estrangeiras cúmplices de censura a americanos e cita a América Latina. Você sabe muito bem que estava para acontecer. Marco Rubio falou, né, sobre a lei Magnitsky, falou que estava pensando que tem uma grande possibilidade. O pessoal aqui no Brasil, a esquerda aqui no Brasil já começou a se movimentar de diversas formas, tá? Então muita gente fala assim, não vai acontecer nada. Se não acontecesse nada, se não fosse uma ameaça americana para a esquerda brasileira, eles não se movimentariam, tá? Vamos entrar em detalhes aqui, ó. Por muito tempo os americanos foram multados, assediados, até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão, tá? Fala justamente da questão das contas, etc. Elon Musk, Twitter, você sabe muito bem. Hoje anuncia uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade, tá? Quando ele fala aqui, ó, pessoas cúmplices na censura de americanos, não só as pessoas, autoridades, mas quem esteve próximo às autoridades e também trabalhou para que essa censura ocorresse. Então isso se estende a pessoas próximas, tá? Justamente o que a gente falou. Lembrando, isso não é lei Magnitsky. Quando o Marco Rubio falou que tem grande possibilidade, a possibilidade ainda pode acontecer. Isso aqui é apenas restringir os vistos. Não está falando nada em relação a banco, a conta, cartão, nada. É mais um aviso. Como eu falo, geopolítica é devagar. É tudo muito tranquilo. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país, seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para mirar os direitos dos americanos acabaram. Então ele deixa tudo isso aí muito claro. Lembrando, não é lei Magnitsky, ele só está dando um passo, tá? Para o pessoal começar a perceber que não estão brincando. Governo Trump anuncia que vai barrar a entrada de autoridades que censuram americanos. Restrição de visto atingirá autoridades e seus familiares. Então tem toda aquela questão, muita gente fala assim, mas o cara consegue viver tranquilamente. Mas imagina o cara que tem uma família, que gosta de passear, de ir para os Estados Unidos, de ir para Disney, né? Tem dinheiro, pode fazer esse monte de coisa. Aí chega os Estados Unidos e fala, não. Vai pesar, imagina, você tem não só a sua vida, mas você tem uma família que vai ficar te cobrando. E aí, vai deixar desse jeito? Pesa. Olá, Alexandre. Após os Estados Unidos restringirem visto para autoridades estrangeiras, ex-assessor de Trump marca Alexandre de Moraes nas redes, porque todo mundo sabe que é pro Brasil. Todo mundo sabe, América Latina, qual é o maior país aí que está com, vamos dizer, esse embate todo. Então tá Jason Miller falando, compartilhe isso com alguém que vem imediatamente à sua mente quando você lê isso. Ok, vou começar. Olá, Alexandre. Claro, tá? Não só aí temos o Jason Miller, temos também o Chris Pavlovski, que é o dono do Rumble, prezado Alexandre de Moraes. Talvez agora seja a hora de deixar o Rumble voltar ao Brasil. O que você acha? Né? The best regards aí, Chris Pavlovski. E todo mundo tá sabendo do que tá acontecendo. Não sei se Moraes vai ceder ou não vai, se vai deixar o Rumble voltar ou não vai. Mas o que é que a gente narra aqui são os passos dados. Porque muita gente vai falar pra você que não tem passos dados não acontecendo. E nada vai acontecer no futuro, e nada. Lembre-se, muitos passos podem ser dados, tá? O Brasil, ele é importante na história. É só você ver a história do que quantas vezes os Estados Unidos não interveio, não chegou e falou assim, basta do que está acontecendo no Brasil, porque eles percebem que estão perdendo o Brasil, tá? Juízes federais saem em defesa de Moraes contra ataques dos Estados Unidos, então já começa o pessoal começar a defender o Moraes, né? Aquilo que tudo parecia uma grande piada não é mais. Conselho de Direitos Humanos diz que sanções a Moraes seriam grave afronta sem precedente, a coisa mais absurda. Diplomatas brasileiros alertam os Estados Unidos que sanções a Moraes causariam desastre nas relações entre os países, como se não já tivessem frangalhos, né? Chega lá Trump batendo na China, chega o Lula, vai lá na China e bate no Trump. O que acontece?
qual que é a relação que o Brasil vai ter com os Estados Unidos? Não vai ser das melhores, isso aqui é o de menos, tá? Isso aqui é apenas o resultado de todo o processo que vem acontecendo de virada de chave. E a virada de chave é bem devagar. Vai acontecer alguma coisa? Você se pergunta. Talvez a chave não vire tudo, mas está começando a girar. Esse é o começo da virada de chave. Eduardo quer morte civil internacionalmente de Moraes e autoridades, diz o PGR. Então, o PGR, ao pedir aí nessa questão do Eduardo, demonstra que quão sério é a Lei Magnitsky, que é morte civil internacional. Então, o PGR, na gana de ir atrás do Eduardo, ele simplesmente confirma que a Lei Magnitsky não é coisa boba, tá? Então é coisa pesada. Moraes determina que a PF monitore redes sociais de Eduardo Bolsonaro. Já começou. Moraes manda a PF colher depoimento de Bolsonaro sobre a ação do filho, né? Ação do filho nos Estados Unidos. Então ele já pega isso aí. Então a esquerda brasileira já pegou essa informação, já começa a desenrolar. Eduardo Bolsonaro, que aí tá tentando, diz ele articular, mas como eu sempre falo aqui, ele estando lá ou não, ele fazendo ou não, tudo isso ocorreria do mesmo jeito, mas assim ele ganha também capital político, se colocando no meio de toda essa briga, dá um corpo aí, né, em toda essa questão aí, Bolsonaro injustiçado e indo à frente, Bolsonaro é responsável financeiro de Eduardo e deve ser ouvido, e o Moraes ele já aproveita, já traz toda essa questão, né, do Bolsonaro ajudando Eduardo lá. Alexandre de Moraes abre inquérito para investigar a ação de Eduardo Bolsonaro contra a STF, PGR, PF nos Estados Unidos. E Bolsonaro pode ter bens bloqueados por financiar Eduardo em ação contra a STF nos Estados Unidos, dizem ministros. Então, vamos dizer assim, se precisava de uma desculpa para pegar aqueles 17 milhões que o Bolsonaro ganhou, não precisa mais agora, né? Já tem a desculpa, na verdade, né? Já temos aí, eles acharam o motivo. A embaixadora mergulha em missão anti-Eduardo em apoio a Moraes. Então a embaixadora aí do Brasil nos Estados Unidos já faz aquela missão para tentar reverter as coisas. Como eu tô falando, não é coisa boba, porque Lula coordena a ação do Itamaraty nos Estados Unidos e mantém Moraes informado. Então eles já vão avançando, vamos tentar resolver isso aí, né? O presidente Lula tem coordenado perto a articulação, né? Coordenado de perto a articulação do Itamaraty junto ao governo Donald Trump para evitar sanções dos Estados Unidos a ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? Mas é complicado esse tipo de negociação. Por quê? Porque o Lula andou atacando o Trump, né? Se existia algum tipo de negociação, e lembre-se, o Donald Trump ele é um cara frio, ele é um cara que poderia até negociar essa situação, mas está um pouco complicado, né? O Brasil busca saída silenciosa com os Estados Unidos sobre sanções a Moraes. Silenciosa por quê? Sem identificar atores envolvidos na negociação. Então é uma coisa aí meio secreta, tipo conversando. Oi, aí, vocês vão continuar com isso aí mesmo? Não sei como é conversado, mas vamos lá. Barroso, inclusive, falou que não aconteceu nada que precise falar. Simplesmente nada está acontecendo pro Barroso. Ele continua cantando. Itamaraty aponta a brecha que obriga os Estados Unidos a conceder vistos a autoridades. Então já começa os vistos para participantes em reuniões multilaterais, como são nas Nações Unidas e OEA, de acordos de sede, obriga o país a conceder, que eles não podem fazer isso. Só que aquilo que eu digo, eles querem, tá? Os Estados Unidos quer, porque ele acha que está complicando pro lado dele. Ele está vendo que não está muito legal pro o governo americano, ele quer que simplesmente corte os vistos. Então não adianta o Itamaraty, porque isso aí é o primeiro passo. Vamos dizer que o Itamaraty convence os Estados Unidos. Ah, não, quem precisa dos vistos. Aí a Lei Magnitsky entra em ação, tá? E aí o negócio começa... Porque eu falo, a Lei Magnitsky é muito citada, só que ela também não é o fim do caminho. Quantos passos mais os Estados Unidos pode dar em relação a tudo isso? Ele quer, a CIA quer. E ela sabe de muita coisa, muito provavelmente. A gente tá falando da maior inteligência do mundo, tá? Claro que a Globo News, né, temos vários personagens ali, mas uma fala como falar em liberdade de expressão e o governo americano querer punir um ministro do STF ou de qualquer país democrático, sendo que Trump está atacando Harvard, atacando as universidades americanas. Só que a gente falou, o que ele quer atacar? A Harvard está trazendo, está levando, na verdade, pessoas contra os Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos. E por isso os Estados Unidos vão começar a revogar visto de alunos chineses que estavam em Harvard. Trump ordena pausa na concessão de vistos de estudantes e considera analisar redes sociais de solicitantes. Então ele vai lá, você solicita, você quer estudar nos Estados Unidos, entra lá, abre o perfil, vê se tem cabelo rosa, cabelo azul, qual que é a bandeirinha que usa, se é LGTB, se é alguma coisa relacionada a um país contra os Estados Unidos. Então você não entra mais. Porque estava entrando muita gente, justamente porque os democratas estavam junto aos globalistas que queriam a destruição dos Estados Unidos. Sem os Estados Unidos no mundo, quem é que domina? Rússia rebate Trump e fala em Terceira Guerra Mundial após o americano falar que Putin brinca com fogo.
Tá? Então, o Trump, isso aqui é para provar para algumas pessoas que começam com a narrativa de que o Donald Trump é um Rousseff. Lembre-se, não é assim que funciona a história, é só ver a história dos Estados Unidos. Os presidentes tendem a negociar certa parte com a China, certa parte com a Rússia, mas lembre-se, estão em lados opostos. É só você assistir os filmes dos anos 80 de Guerra Fria, ou até nem precisa de Guerra Fria. Assiste um Rock 4, no que for que você comece a entender. Rússia rebate Trump, né, brincando com fogo. Então o Trump fala contra o Putin e Rússia responde ao presidente dos Estados Unidos após críticas. Trump está com sobrecarga emocional. Vamos dizer assim, o Donald Trump falou que o Vladimir está louco e aí aparece o Peskov, porta-voz do Kremlin, e fala sobrecarga emocional e tá sensível. Mas você sabe muito bem que não é sensível, não tem sobrecarga nenhuma. É tudo negociação, é tudo o quê? Eles estavam conversando em relação à Ucrânia. Trump vira as costas, começa o quebra-pau. Trump oferece proteção antimísseis em troca de anexação do Canadá. Então você vê aí que aquele Golden Dome dos Estados Unidos está virando também moeda de troca ou de negociação. E olha só, o Canadá está considerando a oferta. A gente vai ver na última notícia, uma das últimas, sobre o Canadá, que está diferentinho também, tá? De se tornar aí no estado de número 51 dos Estados Unidos, Canadá. Vamos ver. Olha só, interessante, o Golden Dome aí aparece na Fox News falando que tá deixando os adversários dos Estados Unidos loucos. Por quê? Rússia armada, né? A Coreia do Norte, China, então eles estão falando que tudo isso de cúpula dourada, o Golden Dome, né, é perigoso e uma ameaça à estabilidade global. O que é muito estranho, né? Por que eles falam de ameaça ser vamos dizer assim, armamento de defesa? Curioso, né? Mas lembre-se, existe todo motivo, né? A gente começa a descobrir o que os caras querem a partir de falas assim. Lula oferece base para chineses lançarem foguetes aqui no Brasil. Né? A gente não está falando de foguetes bélicos, porém, vai saber se não consegue também. Então, os Estados Unidos está de olho em tudo nisso. Então, quando aparece na mídia, tá, gente? Quando aparecem essas informações na mídia, vem aparecendo nos jornais, cara, a CIA já sabe de tudo, né? Esse Golden Dome aí já deve estar pronto. Então, tudo aquilo. A gente sabe só do que está chegando, tá? É o que eu falo, os passos estão aparecendo na mídia agora. Um passo ali, ele falou no Twitter, mas todo o caminho, o trajeto, provavelmente está aí completamente já traçado num plano, num mapa, numa mesa estratégica. Porque chefe da PF discorda que PCC seja uma organização criminosa, já começa... algumas pessoas, autoridades falando contra essa questão do grupo terrorista, que daria, né, a possibilidade dos Estados Unidos intervir no Brasil. Então ele entra, começa a fazer as coisas e pronto. Né? Só precisa dessa desculpa. É facção terrorista? Então está atrapalhando os Estados Unidos e a gente vai começar a entrar no território brasileiro. Câmara ignora Lula e avança para igualar facções a grupos terroristas e a Câmara, pelo visto, né, como já aprovou aqui o projeto, então foi uma coisa simbólica, não? Como é que eles falam? A coisa bem rápida, né? Claro que ainda tem muitos outros processos, mas é impressionante como isso aqui, né, foi aceito de uma forma tão rápida. Vai saber o que está acontecendo por trás das cortinas aí. E lembre-se, a partir do momento virou terrorista, já começa a ter a possibilidade de entrarem aqui. Enquanto isso, claro, a gente vê toda essa movimentação, né, na Câmara. Aqui o governo está começando a vai aumentar congelamento de emendas para fazer aquela negociação clássica. Nesse caso da questão do IOF, que a gente vai conversar, tem orçamento secreto na saúde. O governo começa a liberar verbas extras para aliados, né, que seria mais ou menos como é que a gente pode dizer? É mais como se fosse aquelas verbas extras, né? Mais um tipo de emenda, né? Aparecendo aí, para talvez negociação. PT deve fazer aliança para além de centro-esquerda, diz o Zé Dirceu. Então já começa a querer expandir a coisa toda. Claro, eles querem vencer. Estamos aí num momento crítico, a gente vai ver o porquê, porque o governo prepara novo discurso para emplacar PL da regulação das redes, que é mais uma coisa que eles gostariam que emplacasse. Contra a censura nas redes, a oposição quer ouvir as Big Techs na Câmara, vai começar a chamar uma galera aí, como o pessoal do Facebook, né, que diz que o governo quer censura privada. Aí tá o Mark Zuckerberg, né, que Facebook acusa o governo de tentar impor censura por via judicial. Então o Mark Zuckerberg, que é o cara que era simplesmente globalista, do nada ele falou que achou incrível o Trump, como ele deu a volta por cima daquele tiro, e aí o nosso reptiliano favorito,
né, começou a vir mais para a direita e começa a bater de frente com o governo brasileiro. Escalada dos Estados Unidos reforça a regulação de redes e comitê, muito provavelmente todo esse avanço dos Estados Unidos em relação a, vamos dizer, regula ali, tira o visto, põe lei Magnitsky. Então isso aqui com certeza apressa ou reforça aí que o governo quer impedir que as redes sociais falam muito sobre muitas das coisas que enfraquecem o governo pede ao STF medidas imediatas para acessar desinformação nas redes sociais, né? A STF pode antecipar julgamento sobre regulação de redes sociais e olha como tá rápido, Barroso define data para julgar a regulação das redes, faz aí mais ou menos, foi agora perto das 9 horas da noite. Então, tá acontecendo, e isso aqui também é uma virada de chave, então estão virando lá nos Estados Unidos, aqui eles estão virando também, e é uma coisa que pode escalar. Você imagina um YouTube ser tirado, um Instagram ser tirado, né, do ar aqui no Brasil. Será uma coisa bem assim, que muito provavelmente é o futuro, né, se eles conseguirem colocar, vamos dizer, vamos dizer assim, as Big Techs não estão fazendo o que a gente aceita, o que a gente quer. Então a gente não vai aceitar e vai colocar limitações. E isso com certeza vai gerar uma revolta também no povo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Pelo visto, eles querem acelerar. Não tem muito o que... eles não têm muito a perder. Barroso defende ir ao evento com o CEO do iFood, diz que crítica é motivada por incultura. Então ele aparece ali cantando. Você vai ver, a gente vai ver algumas notícias daqui, o pessoal festejando muitos políticos, está diferente do que era no passado. E esse aparece crítica aqui, eles querem censurar as redes sociais, mas ainda tem as mídias, né? Você tem os jornais. Então nesse caso ele está falando dos jornais, tá? E Dino processa servidor da Alerj por ofensas em grupo de WhatsApp. Teve aqui, ó, chamou o Dino de petralha, vagabundo. Só que o grupo de moradores de condomínio, isso aqui eu não entendi. O grupo era de moradores de condomínio? Tipo, você tem um grupo lá de minigameiros, né? Os caras jogam um minigame. Pronto, você falou alguma coisa, já... Eu achei estranho isso aqui. Presidente da Fiesp ataca o aumento do IOF, vamos falar um pouco disso aqui, vamos combater fortemente, que isso aqui com certeza afeta bastante o mercado brasileiro, as empresas, né? Toda a transação, é tipo um CPMF, né, light ou de outra forma, que com certeza impacta. Eles recuaram de certos aspectos, mas muitas coisas ficam, que impacta a vida de todo mundo. Fazenda admite debruçar sobre as alternativas ao aumento do IOF, após pressão de empresários e do Congresso. Todo mundo está vendo isso com uma visão muito ruim, né? Com certeza, mais imposto enfraquece o mercado. E olha só a Argentina, meu Deus. Milei relança canal de TV estatal que apresentará desenho animado ensinando economia de livre mercado, expondo os males do comunismo e dos impostos. Olha só o nível da Argentina. Ele tá tentando, é aquilo, tá correndo. E o Milei, lembre-se, tá? Ele tinha toda essa questão de ir em certos globalistas, conversar, tava bem light. Com a chegada do Trump, ele virou a chave também, bem rápido, tá? A Argentina oficializa a saída da OMS e vai rever certos protocolos aí. Um tal de Bob, secretário da Saúde dos Estados Unidos, você sabe muito bem quem é, tá? Que teve aí o pai morto, o tio dele foi morto também, o cara é casca grossa, chegou pro Milei, já fez alterações, tá? O negócio tá tenso. O Elon Musk anuncia a saída do governo Trump, tá? Saiu, falou que fez aí o que tinha que fazer. À medida que meu período como funcionário especial de governo chega ao fim, gostaria de agradecer ao presidente Trump pela oportunidade. E falou que, né, questão do Dodge, que ele fez lá, vai continuar acontecendo e mais descontos, mais assim, economia vai acontecer nos Estados Unidos. E no Brasil temos Glaze que culpa Bolsonaro por fraudes do INSS, mas não quer CPMI. O culpado é ele, da oposição, mas não precisa de CPMI. E olha que CPMI não dá em nada, hein? Mesmo assim não querem, uma coisa louca. Fila real do INSS é 4 vezes maior do que o oficial e ultrapassa 10 milhões de pedidos, tá? Então falaram, tinha 2 milhões de pessoas. 10 milhões, mais de 10 milhões, tá? Muita gente, a fila de espera é de mais ou menos 1 ano e 3 meses. Quase nada, tá? Como a gente falou, festa de deputado do PCdoB reúne esquerda, centrão, Barroso e Mota, todo mundo aí, que como a gente fala no Brasil, quando você fala centrão, esquerda, né, maioria do Brasil ele só é realmente o terceiro mundo porque a esquerda aqui está praticamente em tudo. Poucos são real direita no Brasil. Aí você vê festa, porque o pessoal festeja muito. Você nunca viu político, tantas autoridades festejando como nos últimos tempos, né? Governo Lula libera 2 milhões, quase 2 milhões e 300 mil para reformas no Planalto e residências oficiais, tá? Enquanto ele estava aí cortando orçamento de 30 bi, ele vai lá e aí vai deixar a casa mais bonitinha, porque, né?
ele deve achar que merece. E Marina abandona a sessão após senador dizer que ministra não merecia respeito. Isso aqui me deixou muito confuso, porque ela tava brigando até com o Omar Aziz. Então você vê o cara de esquerda brigando com ela de esquerda, as coisas estão meio que rachando, hein? Senadores falam pra Marina se pôr no teu lugar e que ela não merecia respeito, e ministra deixa a sessão, não sou submissa. Uma loucura. Continuando no Brasil, Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia trazer, diz o Lula. Isso aqui é uma coisa que mais me deixa, como eu não sou da região. Bolsonaro foi lá, fez uma obra que estava parada uns 200 anos, sei lá quanto tempo. Entregou a água. Do nada, o Lula falou que vai entregar água de verdade. Agora ele vai levar água. Estranho. Mas olha só que mais estranho. Aí tá o Ministério Público do Trabalho, processa a BYD por trabalho escravo e tráfico de pessoas e quer 257 milhões de indenização. Você vê todo esse avanço da China aqui no Brasil e você vê MPT fazendo todo esse avanço para cima da BYD. Aí você vê que será que existe uma resistência no Brasil? Não sei. Governador Romeu Zema visita El Salvador para conhecer o plano de segurança do Bukele. Parece que o Bukele não recebeu eles, mas ele foi lá mesmo assim. Isso aqui muito provavelmente para ganhar voto da galera da direita aí, que tem toda aquela admiração ao Bukele e talvez pegar uns votos aí. Enfim, não sei, né? Vamos ver. Grupo de extermínio alvo da PF cobrava 250 mil para espionar ministros. Olha só que coisa, até o Pacheco era alvo. 250 mil. O comando aí se autodenominava, né? Comando de caça a comunistas corruptos e criminosos composto por militares. Que nome estranho. E que caro, né? Não fizeram nada, né? 250 mil, nunca aconteceu nada, não fizeram nada. Era um grupo aí que simplesmente não aconteceu nada. Estranhíssimo isso aqui. Câmara aprova pena maior para crimes contra professores e médicos. Você concorda? Aí chega lá, né? A questão: médico e professor vão ter aí, se forem, vamos dizer assim, né? Aconteceu um homicídio, a pena contra o bandido vai ser maior. Eu pergunto, né? Você concorda? Ué, um médico e um professor, vamos dizer assim, ele vale mais do que um engenheiro? Do que qualquer outra pessoa? É muito engraçado esse tipo de diferenciação na sociedade, né? Eu não entendo essas leis aqui. Vamos falar um pouco mais de coisa suave. Asteroides ocultos na órbita de Vênus podem cair na Terra. Falam que é 3, hein? A gente conversou muito da questão do Apófis de 2029, o Apófis, né? Do nada vai aparecendo vários outros. Lembra que eu falo disso aqui repetidamente. É muito estranho esse papo de asteroide aí. E para finalizar, como a gente falou, o Canadá cortará impostos para a classe média a partir de 1º de julho. Então o Canadá aparentemente aí também tá querendo fazer uma faxina, começando a limpar as coisas, fortalecer o seu mercado, né? Porque ele tá vendo que os Estados Unidos tá chegando perto, tá tenso, né? Mas vamos lá. Como a gente viu, o governo Trump diz que restringirá visto de quem censurar americanos, não elei Magnitsky. Vamos avançando. Marco Rubio deu outro recado. Esse foi o vídeo de hoje que a gente vai poder aí esperar, né? Porque como eu falo, virada de chave lenta, é tudo ainda muito inicial. Tá? Trump está chegando agora, são 5 meses, indo para 6 meses. Então, olha quanto tempo ainda tem para as coisas desenrolarem, tá? E o Brasil não é o foco principal. Imagina o Trump, que é o Trump, né? Fazer negociação com a Rússia. É casca grossa, um negócio difícil, né? E tem que bater de frente com a China. Então tá lá ele bloqueando, fazendo toda a defesa e tem que olhar para o mundo todo, porque os Estados Unidos é isso, né? Os Estados Unidos é aquela nação, né, que tem sempre... E aí a esquerda brasileira fala, está se intrometendo, né? Se os Estados Unidos se intromete, outra força vai se intrometer, né? Não existe vácuo. Vai acontecer, né? Mas enfim. Muito obrigado pela sua visita, obrigado pelo carinho, obrigado por comentar. Estamos aqui praticamente todos os dias. Amanhã vídeo lá no Libertas Nova. Vídeo exclusivo, infelizmente não funcionou hoje. Estava com a rinite, tomei um remédio aqui, estou segurando o espirro. E vamos em frente, porque a gente não pode parar, porque estamos em momentos decisivos, tá? Estamos chegando no momento de virada de chave. E aqui no Brasil as coisas vão acelerar bastante. Vamos ficar de olho nesse negócio de regulação das redes aí, tá bom? Muito obrigado pela sua visita, a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.